E o governo federal quer saber as principais necessidades das cidades atingidas pelas chuvas no litoral paulista. Um gabinete será instalado no Porto de Santos para acelerar as ações. Vamos acompanhar na reportagem de Berenice Leite. Um grupo de trabalho formado pela Defesa Civil, membros do Estado e dos municípios afetados, está atuando no sentido de reunir informações sobre as principais demandas para as ações de reconstrução. De acordo com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, o primeiro passo foi o reconhecimento do estado de calamidade, fundamental para a liberação de recursos. Mas agora é necessário um acompanhamento diário e, por isso, equipes já estão trabalhando no levantamento dos estragos. Essas informações, elas não vão ser colhidas, né, num dia ou em dois, suficiente para que a gente tenha todo o apanhado do ocorrido. Então, por isso que as equipes já em campo, elas vão preenchendo planos de trabalho, alimentando o sistema e nós vamos liberando os recursos. Ainda há pouco falava com o prefeito Felipe, nós estamos com a equipe lá de 5 pessoas técnicos altamente preparados, fazendo um trabalho conjunto. Em regra, o governo federal fica esperando o plano de trabalho chegar. Essas equipes foram antes que eu fosse com o presidente Lula e ontem foram mais comigo e estão lá agora, numa sala de trabalho, junto com as equipes do município e do governo federal, para que ainda hoje a gente possa receber os planos de trabalho, ou iniciar o recebimento. Dentre as ações mais recentes anunciadas, Valdez Góes disse que a Defesa Civil pode reconstruir as casas das pessoas que estão desabrigadas. Já a construção será por meio do Ministério das Cidades. Esse já faz parte de um trabalho preventivo que pretende construir conjuntos habitacionais para abrigar as famílias que não chegaram a perder as casas, mas vivem em lugar de risco. Segundo ele, os recursos já estão garantidos. Olha, nós temos recursos orçamentários e financeiros suficientes para atender a demanda da região. E isso foi providenciado pelo presidente Lula ainda em 2022, na medida provisória em dezembro, porque, bem da verdade, tinha um pouco mais de 25 mil reais destinado à Defesa Civil. Então, hoje nós temos mais de R$500 bilhão e temos condições, portanto, de assistir essa região e outras, que a gente já vem fazendo isso desde o dia 1º de janeiro, quando da posse do presidente Lula. Pelo menos 10 ministérios estão envolvidos nessa força-tarefa para auxiliar as pessoas e os municípios prejudicados no litoral norte de São Paulo. Um gabinete de crise do governo federal será instalado na sede do Porto de Santos, com o objetivo de dar mais celeridade nas ações e decisões do governo federal relativas à reconstrução dos municípios e no atendimento das pessoas desabrigadas. Nós estamos aqui atentos no litoral de São Paulo, ajudando em diversas tarefas a socorrer as pessoas que estão ilhadas lá em São Sebastião e também em todo o litoral. E o ministro Valdez Góes acabou de acertar comigo que vai transferir para o Porto de Santos, a Companhia Docas de Santos, na sede da Codesp, as ações e as decisões relativas a todo esse setor de reação do governo federal e de ajuda do governo federal. Nós vamos emitir boletins diários para poder comunicar às pessoas o que o governo federal está fazendo para ajudar essa situação. O ministro Márcio França enviou R$2 milhões através da Autoridade Portuária de Santos para a doação de mantimentos para as vítimas das chuvas. Foram 40 mil toneladas de mantimentos também que saíram do Porto de Santos para São Sebastião em um navio da Marinha. A Marinha do Brasil, que também deve enviar navios com capacidade de 300 leitos para abrigar e ajudar essas pessoas. Entre outras ações anunciadas pelo governo estão a liberação do Bolsa Família para o dia 20 de março e os municípios em estado de calamidade haverá aí a liberação do saque FGTS. Também o Ministério da Saúde enviou medicamentos e insumos que devem atender 4.500 pessoas durante um mês. A Receita Federal enviou R$11 milhões em mercadorias apreendidas. São roupas, calçados, itens de cama, mesa e banho e também utensílios de cozinha, além de também materiais de higiene pessoal. Já a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que as pessoas desabrigadas terão prioridade no recebimento das moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida. De Brasília, Berenice Leite.
Pois é, e é preciso ajudar neste momento. A ONG Gerando Falcões iniciou uma campanha de arrecadações de doações para as vítimas das chuvas. Milhares de pessoas estão desabrigadas, precisando de itens básicos, como produtos de higiene, de limpeza e também de comida. São duas formas de participar da campanha. As doações, que contam com o apoio do Grupo Jovem Pan, podem ser feitas via Pix. Anote aí o número da chave ao CNPJ, 18-463 148-0001-28. Eu repito, 18-463-148/0001-28. Essa ação da Gerando Falcões tem o apoio do Grupo Jovem Pan. Participe, a solidariedade neste momento é fundamental. Bom, conosco nesta manhã de quarta-feira, comentando as principais notícias do dia, sejam bem-vindos Amanda Klein, Nelson Kobayashi. Kobayashi, quais as reflexões que a gente pode fazer nesse momento tão difícil, que a gente pode aprender com mais essa tragédia, infelizmente, essa em específico, que deixou até o momento 47 mortos e cerca de 40 pessoas desaparecidas? Pois é, primeiro bom dia Adriana, Daniel, Amanda, toda a nossa audiência. A gente viu aí nos últimos dias essa situação caótica no litoral norte de São Paulo, fruto de uma chuva totalmente inesperada, né? 600 milímetros, que era um valor esperado aí para mais de mês, aliás, o dobro do que se esperava no mês, e que gerou aí mortes, famílias desabrigadas, famílias em situação de extrema complexidade, né? O aprendizado que se tira disso, primeiro, é de que o poder público precisa se antever em algumas questões, como, por exemplo, a fiscalização de moradias em situação de risco. A questão mais sensível aí é de quem é essa responsabilidade, porque a gente sabe que o ente mais próximo é o ente municipal. A prefeitura tem essa condição mais facilitada de fiscalizar obras em situação irregular, em locais de risco, mas, por outro lado, a prefeitura não tem condições de destinar essas pessoas a programas de moradia. O orçamento do município é um orçamento muito enxuto. O governo do estado e o governo federal são os entes com maior poder econômico, com maior orçamento. Aliás, o estado de São Paulo, na transição, anunciou inclusive um superávit bilionário, né? E aí o prefeito geralmente fica numa situação aí de saia justa, porque ele teria condições de embargar uma obra, de determinar, às vezes até pedir a saída dessas pessoas via judicial, que seja, mas para onde iriam essas famílias se não há já de imediato uma destinação à moradia? Vai para o meio da rua? Não tem condições. Então, são reflexões que essa situação trará ao poder público de como trabalhar a questão de moradia dessas pessoas que só moram nessa situação, nessas localidades de risco por situação, às vezes, de desespero, porque não tem outro lugar para morar, né? Mas o governo do estado de São Paulo, e principalmente o governo do estado de São Paulo, vem fazendo um excelente trabalho agora de emergência. O governador Tarcísio transferiu seu gabinete lá para o litoral norte, está com o pé na lama, está vestido literalmente com a camisa da Defesa Civil e está comandando pessoalmente as operações aí de busca, de resgate, de destinação dos alimentos para essas famílias que lá estão, né? Não só alimentos, água potável, colchões, roupas, pessoas que perderam tudo e que acompanha também de perto aí essa possibilidade de encontrar pessoas com vida. Ontem mesmo ele anunciou aqui no Jornal da Manhã que não faria ainda buscas com equipamentos, com tratores, com maquinários, porque ainda podia encontrar pessoas com vida, como de fato aconteceu. 3 crianças foram encontradas nas buscas manuais. Então, é uma cena caótica que precisa, claro, de imediato de situação de emergência, de solução para essas pessoas. E depois, a médio e longo prazo, de reflexão para a solução e prevenção destas possíveis ocorrências. Pois é, Amanda Klein, bom dia a você. Além dessa integração entre os municípios, o governo do estado e o governo federal, a gente pôde observar na reportagem trazida pela Berenice Leite, o ministro da Integração, Valdez Góes, reforçando a liberação de recursos para o atendimento emergencial às pessoas atingidas e também a esses municípios do litoral norte.
Mas, além disso, apoio financeiro para a reconstrução dessas cidades e para um programa de habitação, né? Muitas moram em localidades perigosas, em encostas, em situação irregular. Um programa de habitação me parece fundamental em um segundo momento, né? Já que a prioridade agora é o salvamento das vítimas, né? Isso, Daniel. Bom dia para você, Adriana, Kobayashi, a todos que nos assistem e nos acompanham aqui pela Jovem Pan. Olha, é difícil quando você fala num programa de habitação, isso supõe um segundo componente, uma segunda variável dessa equação, que seria a disponibilidade do terreno. Foi justamente isso que o presidente Lula falou naquela primeira entrevista coletiva na segunda-feira ao lado do prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele disse, olha, vou disponibilizar os recursos do Minha Casa Minha Vida, eu preciso que o senhor prefeito me arranje terrenos, me garanta os terrenos. Mas aí você entra numa dificuldade que são as peculiaridades geográficas dessa região da Serra do Mar. Você tem uma faixa litorânea muito estreita, onde estão adensadas e concentradas todas as casas de veraneio, que são as casas mais caras, ou de frente para o mar, ou mais próximas à praia. E aí, todas essas pessoas que trabalham para servir a esses turistas ou a esses moradores de ocasião que vêm passar os finais de semana na praia, acabam morando na região de encosta, na serra, ou no pé do morro, ou mesmo na Serra do Mar, que fica sujeita aos deslizamentos, aos desmoronamentos de terra, e já é uma região com grandes índices, altos índices pluviométricos, ou seja, muita chuva. Mas eu queria fazer uma reflexão, Daniel, acerca de outro ponto, porque eu acho que o Kobayashi cobriu bem essa parte do papel e da função e da responsabilidade de cada um dos entes federativos. É justamente sobre uma reflexão sobre a política, que é a minha área, a minha competência. É a volta da política para a cena principal, para o protagonismo. Você veja que todas essas figuras descritas pela Berenice na reportagem estão presentes. O governo federal querendo se fazer muito presente, aí marcando uma distinção em relação ao governo anterior de Jair Bolsonaro, Lula sobrevoando a região e depois estabelecendo uma parceria, uma convivência com o prefeito, com o governador, mesmo que de partidos adversários, um do PSDB, o prefeito Felipe Augusto, outro do Republicanos, o Tarcísio de Freitas, que foi um personagem lançado na política pelo ex-presidente Bolsonaro, todos eles trabalhando numa parceria em clima de cooperação. O Tarcísio de Freitas, já como Kobayashi disse, transferiu seu gabinete desde o primeiro momento do Palácio dos Bandeirantes para o município de São Sebastião, trabalhando ativamente, dá entrevistas a todo momento, quer dizer, quer mostrar trabalho. Também marca uma distinção, obviamente, não de uma forma ostensiva ou ofensiva em relação ao presidente Bolsonaro, mas marca uma diferença, sim, que é a sua empatia, a sua solidariedade em relação às pessoas, auxiliada ao trabalho. E o governo federal, tanto nas declarações do Valdez Góes, ministro da Integração Nacional, como do próprio ministro dos Portos e Aeroportos, o Márcio França, que é daquela região, um pouco mais para o sul, né? Ele foi prefeito de São Vicente, no litoral sul de São Paulo, dizendo que vai também haver uma transferência, um trabalho, um comitê de crise ativo, montado, sediado no Porto de Santos, passando informes diários para a população e também para a sociedade civil em geral, dizendo o que o governo, reportando o que tem sido feito pelo governo federal todos os dias. Há quase uma disputa, uma briga por protagonismo, e aí por figuras que têm a ver com aquela região. O Tarcísio, que é governador, o Márcio França, foi ex-prefeito de São Vicente, uma briga, quase uma disputa silenciosa por protagonismo entre o governo federal e o governo estadual, os dois apostando quase que numa corrida de 100 metros para mostrar quem faz mais, mas em todos os sentidos marcando uma distinção em relação ao governo anterior, que pouco se importava com essas vítimas, que demonstrava pouco empatia e não considerava isso uma prioridade para o governo. É uma demonstração clara da volta da política, do que a política é capaz de fazer, principalmente em termos de ações concretas, claro, de política pública, porque é isso que o cidadão anseia, mas também em termos de símbolos, de ficar bem na fotografia e de mostrar ação e reação rápida. Espero que isso se concretize, se consolide de fato em soluções concretas para essa população mais vulnerável.